Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, questões da NR35, Ogmo, Rio de Janeiro, Capatazes 2025. Você que não comprou ainda os materiais, fala comigo através deste WhatsApp aí na sua tela, tá? Diferente de muita gente aqui no YouTube, minhas questões não são feitas pelo IA, tá? Quem faz questões sou eu, tá? Bom, são de minha autoria, tá ok? Eu pego a lei, converto em questões e assim eu tenho ajudado durante esses longos 3 anos e meio muita gente a passar no concurso, ok? Adquira já através deste WhatsApp, esse QR Code é meu WhatsApp, então simbora para a leitura aqui de trechos da NR35, tá? Artigo 2º, veja bem. Aplica-se, pessoal, o disposto nesta NR a toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, veja bem, a NR, né, ela trata, pessoal, toda atividade em diferentes níveis, esses que devem estar acima de 2 metros do nível inferior, tá? Ok? Então, digamos, está aqui, tá? A distância da altura por nível é de 2 metros, tá? É onde a NR cobre, ok? Então, exemplos de aplicações, tá? Trabalhos em andaimes, plataformas, telhados e outras estruturas elevadas, tá? Essa aplica, pessoal. Essa aplica aí aos andaimes, plataformas, telhados e outras estruturas elevadas. Uso de escadas quando a atividade envolve risco de queda, tá? Então, ó, também está aí integrada ao uso de escadas, desde que essa atividade do uso de escada envolva risco de queda, ok? Atividades em poços, tá? Valas ou áreas com diferença de nível, ok? Então, atividades em poços, valas ou com diferença de nível. Então, fechamos aqui o artigo 2 da NR. Lembra vocês que a NR trata aí de trabalho, né, atividade em altura aí, acima de 2 metros do nível inferior, tá ok? Então lá, aplica-se ao disposto nesta NR35, né, NR35, toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, certo ou errado. Vamos aqui, né, se dá muito tempo, né, pessoal? A gente acabou de ver isso aqui. Bem, o nível é acima de 2 metros? Sim, a gente viu que é acima de 2 metros, tá? Isso mesmo, também onde haja risco de quedas, tá, pessoal? Portanto, o gabarito está correto, ok? Gabarito correto. Temos aqui o nosso artigo 2º na sua tela, tá? Novamente aí, copiou, colou, tem a questão, tá? Aplica-se o disposto na NR33, toda atividade com diferença de nível essa, que deve ser de 2 metros do nível superior para o nível inferior, ok? Vamos lá, competência, né? Cabe à organização. Vamos lá. Primeiro, ele vai, dentre outros, garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas nesta NR, né? Então, cabe à organização não só garantir, como também a implementação das medidas de preservação estabelecidas na NR35. B. Ele também deve assegurar a realização da análise de risco, AR, e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, o PT. Bem, resumindo aqui, a R, né, é o processo de identificar, avaliar e controlar os riscos associados ao trabalho em altura. Então, a R nada mais é que é um processo para fazer identificação, né? Além de identificar, fazer avaliação e o controle dos riscos, tá? Riscos esses que estejam associados ao trabalho em altura. Já o PT, que é a permissão de trabalho, né, é um documento que autoriza, certo? O PT aí vai autorizar a execução de um trabalho em altura. Então, a permissão de trabalho, né, pessoal, tranquilo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai autorizar a execução de um trabalho em altura, ok? Isso após a realização da R e a adoção das medidas de controle necessárias. Então, veja bem, primeiro vem aqui, vem a R, né? Vem a R. E o que é R, né? É um processo de identificar, avaliar e controlar os riscos, tá? Então, tem o documento da R, aí participará o PT, né? Que é a permissão de trabalho, ok? Além disso, que a gente já viu, é o seguinte, ela deve ser emitida, aprovada, né? Isso o quê? Pelo responsável pela autorização disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final,
encerrada e arquivada para rastreabilidade, ok? Negócio aqui. E após tudo isso, encerrada, ela vai ser encerrada e além de ser encerrada, será arquivada para o quê? Para futuras, rastreabilidade, ok? Por fim, a AE, ela é obrigatória, certo? A APT, desculpa pessoal, ela é obrigatória para trabalhos em altura, especialmente aquelas não rotineiras, tá? Então a APT, tá? Ela é obrigatória para trabalhos em altura, especialmente aquelas não rotineiras, que não estão na rotina do trabalhador. E deve conter informações sobre riscos identificados e as medidas de controle adotadas, tá? Então, o que deve ter aí no documento do PT, o permissão de trabalho? Deve ter aqui informações, sobre as informações, pessoal, identificação de riscos existentes, tá? E além de identificar riscos, deve haver informações sobre as medidas de controle que serão adotadas caso precise, ok? Então, resumindo aqui, falamos aí sobre as competências da organização, apenas 2 itens, falando da letra B. Da letra B, destrinchou aí o que seria a R e o que seria o permissão de trabalho, PT. Ok? Fechamos, vamos lá. Próximo slide. E agora a letra C, Outra competência da organização. Elaborar procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Bem, o que é isso? A elaboração de um procedimento operacional para trabalho em altura é uma das responsabilidades da organização, tá? E além disso, é um requisito da NR35. Este procedimento, pessoal, ele deve ser abrangente, detalhando todos os aspectos da atividade, ok? Incluindo, no caso aí, medidas de segurança, condições impeditivas e responsabilidades, tá? Então, veja bem, o documento vai incluir o quê? As medidas de segurança, tá? As condições impeditivas, tá? Condições essas que possam impedir que o trabalho seja realizado naquele momento, tá? Fatores, pode ser climáticos ou outros fatores também. E as responsabilidades, tá? Item C, vamos para o item D. Além disso, vai disponibilizar através dos meios de comunicação da organização de fácil acesso ao trabalhador instruções de segurança contempladas na ARPT e procedimentos operacionais a todos os integrantes da equipe de trabalho, tá? Então, essa disponibilização através dos meios de comunicação, tá, pessoal? Elas devem ser de fácil acesso ao trabalhador, tá? Então, nós devemos fazer um documento, uma divulgação que haja essas barreiras para poder absorver tais informações que são importantes, para a sobrevivência do trabalhador e cuidado, não vai ser um acidente aí, ficar um tempo sem trabalhar ou outras coisas, tá? Então, deve estar de fácil acesso ao trabalhador, deve estar praticamente na cara do trabalhador, informações. Letra E, assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura. Então, o que a organização vai fazer? Ela vai assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura pelo estudo, tá? Através do estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis, tá? Então a gente finaliza o bloco aqui falando da letra C, D e letra E, de que, pessoal? Das funções que cabem, à organização, tá? Vamos lá. Próximo. Olha só, tem mais 2 slides depois desse, tá? Letra F. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de prevenção estabelecidas nesta NR pelas organizações prestadoras de serviços. G. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de prevenção definidas nesta NR. Então, lembro vocês que as atividades só podem ser ocorridas após a verificação, tá, e avaliação das condições do ambiente de trabalho, tá? H. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, Por exemplo, você vai fazer uma coisa, parte alta do navio, certo? Para isso você vai usar aquelas escadas de marinheiro, um exemplo, Exemplo aqui. Só que tá previsto para hoje o trabalho, tá? Digamos, você troca um equipamento lá em cima. Só que o dia amanheceu chovendo, com trovões, rajada de vento,
Então, neste caso aí, que foi algo que não estava previsto, né? Não se previa uma tempestade no momento, então aí vai ser posto para outro horário, né? Caso passe, ou então para o outro dia. Você sempre tem que prevalecer o bem-estar, a saúde e a segurança do trabalhador, ok? É importante ressaltar que a supervisão do trabalho em altura é realizada por um profissional capacitado, com conhecimento da NR35 e experiência na atividade. Essa supervisão inclui a análise de riscos, que deve considerar diversos fatores como riscos inerentes ao trabalho, local de trabalho, condições meteorológicas adversas e necessidade de sistema de proteção coletiva e individual. Então, ele também é o seguinte, ele vai fazer análise de risco, vai olhar os equipamentos de todos os funcionários, dentre eles, ele constata erro, defeito em 3, né? Cinto de segurança ele está corroído, a trava não está funcionando corretamente, então já deve ser alertado dessas condições dos equipamentos, tá? Para que haja uma troca, tá? Quando houver a troca, tem que haver uma análise desses equipamentos novos para poder sim ser aprovado e pôr em prática, né? E disponibilizar os trabalhadores para realizar a sua atividade. Portanto, a suspensão do trabalho em altura em situações de riscos não previstos é uma medida crucial para a segurança dos trabalhadores e está sob a responsabilidade da organização. Então, essa suspensão aí, como eu disse, ela faz parte, né, das competências da organização, certo? Simbora, pessoal, letra I. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para o trabalho em altura. Além disso, a empresa deve assegurar que, né, além de estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores, ela deve, né, a autorização, que a autorização seja periódica, tá? A autorização seja periódica, né, pode ter validade limitada e ser revalidada, caso necessário, tá? As medidas de controle sejam definidas. Para as atividades não rotineiras, a análise de risco e a permissão de trabalho devem detalhar as medidas de controle. E aqui, os trabalhadores sejam informados. Os trabalhadores devem ser informados sobre os riscos e as medidas de segurança, além de serem supervisionados adequadamente. Ok? Então já fechamos todo esse slide aqui, tá, pessoal? Que fala aí sobre a organização e a gente finaliza aqui com a letra J, tá? Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta NR por período mínimo, tá? Então, assegurar a organização e o arquivamento, tá? Vai estar por um período mínimo de 5 anos, tá? Exceto, então temos uma exceção aqui, tá? Se houver disposição específica em outra norma regulamentadora, tá? Então, lembra que as normas elas trabalham em conjunto. Às vezes, uma NR dá a transição para o que está disposto no NRX, ok? Então, fechamos aqui, vamos para as questões. Vamos lá. Só depois daqui tem mais informações, tá? Temos 2 ou 3 questões, depois a gente passa para informações novamente. Ok? Não acabo por aqui não. Vamos lá. Simbora. Cabe à organização, exceto, tá, garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas nesta NR. B. Assegurar a realização da análise de risco AR e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho PT. C. Elaborar procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. D. Assegurar a organização, o arquivamento dos documentos previstos nesta NR por um período mínimo de 3 anos, exceto se houver disposição específica em outra norma regulamentadora. Então, gabarito incorreto, letra A, B, C ou D. A gente viu isso aqui, pessoal, foi no slide passado, né? Então tá bem fresco na nossa memória. A gente sabe que o período de arquivamento, né, pessoal? A gente viu lá na questão, no slide, que ele não é de 3 anos no mínimo, né? O mínimo aí, pessoal, para o arquivamento será de 5 anos, tá? 5 anos. A gente viu um pouco menos de 1 minuto atrás, tá? Assegurar, né? Cabe à organização, dentre outras, né? O último item, assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta NR por um período mínimo de 5 anos, tá? Aí vem, exceto se houver disposição específica em outra norma regulamentadora. Terceira questão. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar suas atividades. Certo ou errado?
Pessoal, aqui a gente não passa informações sobre isso no slide, tá? Então pausa o vídeo, lê a questão e responda aí, ok? Mas vai ficar muito longo o vídeo, simbora pessoal, o gabarito da questão está correto, ok? Correto aí, temos o artigo 4.1.1. Pausa o vídeo, lê novamente para fixar. Próxima questão. Todo treinamento inicial ele deve ter uma carga horária mínima de letra A, 4 horas, B, 6 horas, C, 8 horas ou D, 10 horas. Então, qual é a carga mínima de horário aí estabelecida na NR35? 4 horas, 6 horas, 8 horas ou 10 horas? Só o gabarito da questão aqui é a letra C, tá? A carga mínima de horário de trabalho, de treinamento, pessoal, é de 8 horas, tá? 8 horas, ok? Artigo 4.2.1. Treinamento inicial com carga horária mínima de 8 horas. Esse treinamento inicial deve ser realizado antes de o trabalhador iniciar a atividade e contempla, né? Tá aqui os incisos que falam da contemplação, tá? Certo? Vamos lá. Letra A. Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. Tranquilo, né? AR, condições imperativas, né? A gente já viu. A R trata-se do trabalho, né? Que trata do trabalhador em altura. É um procedimento, né? A R é um procedimento obrigatório para identificar e avaliar riscos envolvidos nas atividades, visando a adoção de medidas preventivas e corretivas. Obrigatoriedade, né? Exige a realização da análise de risco AR antes de qualquer trabalhador em altura, trabalhar em altura, seja ele rotineiro ou não. Então, não é apenas em trabalho rotineiro, tá? Em trabalho rotineiro ou não rotineiro. Finalidade, né? A AR visa identificar os riscos presentes no local de trabalho. Além disso, avaliar a possibilidade de ocorrência de acidentes, tá? E as possíveis consequências, né? Então, avalia o que pode acontecer se vai ter um acidente e o que pode acontecer caso haja um acidente, certo? Além de determinar as medidas de prevenção e controle adequadas. Documentação. Para atividades rotineiras, a AR pode ser parte de um procedimento operacional padrão, enquanto atividades não rotineiras podem exigir uma permissão de trabalho, PT, tá? Emitida e aprovada. Então, veja bem, para atividades rotineiras, né? Rotineiras, já pessoal, rotineiras, a AR pode ser parte de um procedimento operacional padrão, tá? Já atividades não rotineiras podem exigir uma permissão de trabalho, tá? Emitida e aprovada. Bem, conteúdo da AR, né? Ela deve abordar o quê? Entre outros aspectos, os riscos potenciais, as medidas de proteção, tá? Proteção coletiva e individuais, os procedimentos de emergência e resgate e também as condições impeditivas, tá? Então, são informações que estão contidas ou devem estar contidas na AR, né? Medidas de proteção coletivas e individuais, os procedimentos de emergência e resgate e as condições impeditivas. Ok? Fechamos aí. Simbora, pessoal. Letra C. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. O trabalho em altura apresenta riscos significativos, principalmente quedas, mas também choques elétricos, quedas de materiais e exposição a condições climáticas adversas. Para prevenir acidentes, é crucial um planejamento detalhado, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual EPIs e coletivos EPCs, treinamento dos trabalhadores e estabelecimentos de planos de emergência, tá? Então, assim, como é que vai tomar um choque de altura? Tem esse pouco de trabalho em poste, pessoal fazendo fiação, tudo pode acontecer, tá? Pode tomar um choque aí, também um choque está envolvido nessas precauções, tá? Todos os fatores que estão envolvidos com o trabalho em altura, tá? Estão inseridos aí na preocupação da segunda NR35. Riscos potenciais, né? Então, quais são os riscos em potenciais? Primeiro, a queda, óbvio, né? Principal causa de acidentes e mortes em trabalhos em altura, especialmente quando não há uso de equipamentos de proteção adequados ou procedimentos de segurança, tá? Então, quedas aí é o principal fator. Depois tem a instabilidade da estrutura. Sim, pessoal, você está no esse andame não está tão fixo, tão seguro, né?
Então, tá realmente pondo sua vida em risco ali, e isso é um erro gravíssimo, tá? Segundo a constitui a NR35, tá? Andames, escadas, plataformas podem apresentar problemas de estabilidade se não forem inspecionados e mantidos corretamente, aumentando o risco de queda. Pessoal, estão fazendo um prédio aqui, duas ruas aqui de casa, aí estão com um andame lá de, tipo assim, dá duas janelas, tá, pessoal? Da pessoa assim, é bem grande mesmo. Cara, o andaime, ele não fica reto, né? Fica assim, tá? Ele tá assim, o andaime, pessoas trabalhando, tá? E cada espirro que o vento tá, vira uma gangorra, tá? É sério, pessoal, é sério. Eu fico assim, meu Deus, o povo é muito doido. E quem disse que estão usando cinto? Eles não estão usando cinto, estão usando nada, tá? Nada. É só a coragem e Deus pra segurar quando cair no chão, porque não tem como não. É muita loucura. Pessoas são muito sem noção aqui. Juro a vocês, pessoal. Eu não gosto nem de olhar, que já na agonia, sabe? Na agonia. Já foram lá falar com ele, mas o povo sabe, né? Tá nem aí. É, nunca vai cair, nunca vai acontecer nada, né, pessoal? Sempre é assim, né? Sempre a gente acha que nunca vai acontecer nada com a pessoa. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletivos, né? Falamos dos EPIs e agora vamos falar um pouco dos EPCs, tá? Sistema de Proteção Coletiva, EPC, segundo consta na NR35. Sistemas de ancoragem são pontos fixos ou móveis que permitem a fixação de equipamentos de proteção individual, como cinturões de segurança e talabartes, garantindo a segurança do trabalhador em caso de queda. Guarda-corpo, né? Isso aqui é o mais fala, né, pessoal? Barreira física instalada ao redor de áreas de risco, impedindo a queda acidental de trabalhadores e materiais, tá? Então, a preocupação com a queda não é apenas do trabalhador, mas de material. Mas tu carrega vários tijolos lá no andaime, né? Suspenso. Aí, sem querer ter uma brecha, tá passando a pessoa de baixo, se derruba o tijolo e causa uma coisa grave, né? Então, serve também para proteger de quedas aqui os materiais. O martelo, uma foice, o que tiver lá em cima, tá? Bem, redes de proteção. Sistema de segurança que absorve o impacto da queda dos trabalhadores e objetos, minimizando as consequências do acidente, tá? Então, vimos aqui, sistema de ancoragem, né? Guarda-corpo, redes de proteção. Plataformas de trabalho, tá? Plataformas de trabalho, vamos lá. Superfícies elevadas e estáveis. Elevadas e estáveis. A gente tem que estar em ambiente estável, tá? Que oferecem acesso seguro para a realização de tarefas em altura, eliminando a necessidade de trabalhar em locais de risco. Sinalização, tá? É outro fator muito importante que as pessoas sempre gostam de negligenciar, é a sinalização, tá? Placas, cones, fitas e outros dispositivos utilizados para alertar sobre a presença de áreas de risco e orientar o fluxo de trabalhadores, né? Uma vez estava assistindo a aula da NR18, tá? Um professor maravilhoso aí. Pena que ele saiu do YouTube, né? E o material dele ficou desatualizado porque houve uma atualização da NR18. Mas é muito interessante, dá pra pegar muitas coisas da aula dele ainda, tá, gente? Ele tá falando que ele era fiscal, tá? De obras. E ele foi fazer uma fiscalização num prédio de 15 andares. Aí tinha dois irmãos pedreiros lá, né? Só que ele viu lá que não tava nada de sinalização, não tinha nenhuma barreira, tá? Tinha um fosso, um buraco do elevador que estava totalmente assim, como ele disse, né? Liso, não tinha nenhuma proteção. Ele conversando com o irmão dele, com os dois, né? Conversando que tem que botar um negócio lá, o irmão dele quer providenciar e tal. Aí ele multou a empresa, né? Por isso. Ele disse que quando deu as costas, o irmão do rapaz caiu num fosso 15 metros, 15 andares para baixo, direto. Assim, essas coisas a pessoa não deve brincar, né? Qualquer pouco de segurança, né? Muito segurança já é pouco, né? Muito segurança, muito cuidado já é pouco. Então, atenção redobrada ao máximo, né? Se for trabalhar aí no porto, tá, gente? Não é uma coisa fácil, mas com o dia a dia você aprendendo, você seguir os padrões, seguir as ordens, né? Nada de tanto aperreio, certo? Falamos dos EPC, vamos falar agora dos EPIs para trabalho em altura. Seleção, inspeção, conservação e alimentação de uso, tá? Seleção dos EPIs. A escolha dos EPIs deve ser baseada na análise de riscos da atividade e na identificação dos perigos específicos, tá? Os principais EPIs para trabalho em altura incluem cinturão de segurança tipo paraquedista, tá? Aquele que vem aqui, né? Prega aqui do lado, vem aqui embaixo, no meio aqui embaixo, né?
Cadê aqui? Equipamento fundamental para a proteção contra quedas, com sustentação no peitoral, acima dos ombros e nas coxas. Talabart, dispositivo de conexão que permite ao trabalhador se posicionar e limitar seus movimentos com segurança, né? Então aquela coisa, se ele tá no espaço aqui que precisa de tá aqui, digam aqui, tá aqui, certo? Trabalhar, e ele não pode estar no espaço, ele trava aqui o Talabart, certo? Para ficar numa medida assim segura, que ele se movimentar, ele vai ser puxado, tá? Claro, também não pode ser tão perto a você limitar seu movimento, né? Seu trabalho. Tem que haver um equilíbrio, né? Distância máxima, tá? E também distância mínima, ok? Talabart, já falei, né? Então tá aqui o bonequinho, tá, pessoal? Temos aqui os itens, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. O 1 tá falando do capacete, né? Temos aí o óculos de segurança, temos a proteção auditiva, né? Temos também isso, o respirador, certo? Luvas, tá? Que é muito importante somente em trabalhos que envolvam em eletricidade, né? Isso aqui é o que, pessoal? Esqueci, deve ser isso aí, esqueci. Eu não tô conseguindo entender não, tá? Aqui, cinto de segurança, né? Calçados de segurança com bico de aço, né? Dependendo da situação, tá, gente? Trava-quedas. Dispositivo que se movimenta ao longo da linha de vida e trava em caso de queda, né? Mosquetões. Conectores utilizados para fixar o cinturão de segurança aos pontos de ancoragem. Capacete de segurança. Proteção para a cabeça contra impactos, né? Luva de segurança, proteção para as mãos contra riscos de corte, abrasão e outros. Óculos de segurança, proteção para os olhos contra poeiras, respingos e outros perigos, tá? Está numa obra, está numa construção, pode haver queda de cimento, né? Cai no olho da pessoa, não vai ser legal, né? Se for uma agonia, vai te atrapalhar, você pode ficar perturbado que cai um cimento no seu olho, tá? Você querer tropeça, cai lá de baixo, então usa tudo o que for necessário, tá, pessoal? Para vocês, tudo. Lá. F. Acidentes típicos em trabalhos em altura. Em trabalhos em altura, os acidentes mais comuns incluem quedas, choques elétricos, impactos com objetos em quedas e problemas com equipamentos como andaimes e plataformas elevatórias. Gente, eu acho que, se não me engano, andaimes é uma das coisas que mais acontece acidente, né? Porque quem não sabe andaime, né, pessoal? Ele deve ter uma posição. O pessoal vê aqui, né? Tem onde você quer andaime, né, pessoal? Tá aqui, certo? Aqui a madeira e tá os bonequinhos aqui, né? Tá os beleza aqui, tá? Eu acho que é só isso, né? Não deve ter segurança lateral, né? Aqui. Só que deve ver a barreira aqui, né, pessoal? Tem até a NR18 diz qual é a altura, né? Mínima para ter essa barreira, tá? De proteção. Tá ok? Então, andaime é uma das coisas que mais acontece acidente, né? Aqui no Brasil. Bem, esses acidentes, eles podem ser causados por falta de treinamento, planejamento inadequado, equipamentos defeituosos, descumprimento de normas, falta de comunicação e exposição a riscos, tá? Acidentes tópicos, né? Já falamos, quedas, choques elétricos, né? Passa aqui. Impactos com objetos em queda. Objetos podem cair de altura, atingindo trabalhadores no solo. Como eu disse, você está lá em cima no andaime, a 10 metros de altura no andaime, né? E você levou sua máquina de chave, né? Chave de cano, chave de boca, chave de martelo. É que é uma martelo que vai ser uma pessoa na altura. Quanto mais alto for, mais rápido chega, né? Então, um acidente aí pode ser fatal. Problemas com equipamentos, né? Andaimes mal montados, plataformas elevatórias com falhas, equipamentos de proteção individual defeituosos podem causar acidentes. Né? Por isso que é bom a inspeção dos equipamentos antes do trabalho, né? Não só analisar o ambiente, né? Mas equipamentos assim é tão importante quanto. Falhas de comunicação, falta de comunicação clara e objetiva entre a equipe pode levar a erros e acidentes. Acho que é outra, né? Letra G, deixa eu ver se tem mais. Acabou, tá? Condutas em situações de emergência, incluindo noções básicas de técnicas de resgate e de primeiros socorros, tá? Então é isso, pessoal. A gente finaliza por aqui o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Se querem mais vídeos assim, pede no comentário, tá? Sim. Quero parte 2, tá? Esse vídeo aqui vai ficar público, tá? Ele seria para os membros do canal, mas eu vou deixar para pessoas que estão chegando conhecer aqui o projeto, né? Que eu estou fazendo. Não vai ser apenas para o Ogmon Rio de Janeiro, né? A gente pode fazer um preparativo para os outros concursos de portos, Ogmos, docas, tudo que vai aqui no Brasil, né? Gente, eu já tenho aprovado aqui, ó.
Primeiro colocado do Docas Ceará, primeiro colocado de Santarém, primeiro colocado de Cabedelo na Paraíba, Docas aqui de Espírito Santo também, tá? Na Bahia, Rio de Janeiro já teve um monte nos outros concursos, de Santos, tá? Então, você está no lugar certo aqui para conquistar sua tão sonhada aprovação, tá? E trabalhar no Porto é um trabalho maravilhoso, tá, gente? Tem um relato de pessoas aí que estão no Porto aí trabalhando que ganham muito bem, né? Gostam do que fazem, né? Então, é isso. Se você está apto, está confiante, está com desejo, tem vontade, tem um sonho, luta pelo seu sonho, não desista, tá? Posso convencer que você vai fazer essa prova, tá? Não deixe as coisas, fatores que estão na sua vida atrapalhando o seu estudo, tá? Saiba medir as coisas e separar na hora certa, tá ok? Foco nos estudos. Uma boa noite de sono, pessoal, e até mais, ok? Forte abraço, fui!